Três mini system com projeto de caixa muito ruim e acabam matando o aparelho que tinha tudo para ser perfeito, mas não é por conta desses defeitos, por conta de litragem, de sintonia de caixa. Bora lá que hoje mais um videozinho bacana que vamos falar aqui de três aparelhos aí. Eu vou pegar três modelos só, porque isso aí é uma coisa que vai variar muito de gosto para gosto também, mas esses três em específico que eu vou falar para vocês tem um projeto de caixa, vamos dizer assim, mal dimensionado, não casou com o aparelho, vamos assim dizer que não casou com o aparelho. A gente faz uma análise ali, né? A gente vê litragem interna, enfim, tamanhos de duto, tamanho do alto-falante, o que o aparelho tem de capacidade, né, de tocar, e a gente vê que tem um projeto de caixa muito limitado ou talvez até ruim, né? Faltando litragem, faltando alto-falante, né? Faltando, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, uma potência nas caixas, né? Faltando caixas mais parrudas, mais fortes. Bora lá então, o primeiro aparelho que para mim tem um projeto de caixa muito ruim, né? Mal feito, mal dimensionado. O do Sony GRX 9000, seja o importado, seja o nacional, a caixa é a mesma, é o mesmo tamanho, não muda nada. Mas para mim aquela caixa, ela é muito mal feita. Eu acredito que ela tem muito duto, muita saída e aqueles alto-falantes não suporta a potência daquele aparelho. Aqueles alto-falantezinhos lá, se eu não me engano, 6 polegadas, eles são muito molinhos, são muito fraquinhos, não suporta aquele aparelho lá. Aquele aparelho tem um grande potencial de tocar muito, inclusive com outras caixas, inclusive até com caixas desse aparelho aqui, ó, desse Sony aqui, ele toca muito forte. Porém, nas caixas originais, o Sony GRX 9000 é bem capenga de caixa. Esse seria aí o primeiro. Segundo aparelho, já falei dele no vídeo anterior também, o T99, o T99, o T96, o T76, esses aparelhos aí têm uma deficiência muito grande de caixa também. É uma litragem minúscula para um alto-falante de 8 polegadas, mesmo sendo uma caixa, né, de selada, né, uma caixa bate-pés, é muito ruim. A parte frontal delas tem tipo uma parte plástica ali, tem uma colmeia ali dentro ali. Aquilo ali eu acredito que deveria ser mais liso, né, para expulsar esse ar para fora mais fácil. E a parte do fundo, a litragem dessa caixa, lógico, esse tipo de caixa ele tem que casar, né, a medida da frontal, que fica na frente do sub, quando é sub interno, com a parte de trás. Não é só simplesmente pegar e aumentar a parte de trás que está tudo certo. Não, tem que ter um cálculo ali. Mas mesmo assim, são umas caixas muito defasadas, são muito fraquinhas e de litragem. Alto-falante é bom, os alto-falantes daqueles aparelhos são muito bons, né? Do T99, do T96, são alto-falantes muito bons, são alto-falantes parrudos, com imã sobrando, uma borracha bem rígida, são ótimos alto-falantes, mas não tem litragem para ele render um bom som de alta, até porque é conhecido como grave de poc-poc, né? Esse T99 aí, certo? Então esse aí seria o segundo aparelho aí. E o terceiro aparelho também, mais um Aiva, que eu acredito ser o pior de todos em termos de caixas de som, de litragem, de sub, né, com a qualidade de alto-falante, uma coisa muito capenga, muito inferior aos demais aí até da própria marca, tá? Se a gente falar, comparar ele com o T99 é mais potente de grave, tem um som mais equilibrado um pouco, certo? É o T939, o mamute, né, que todo mundo chama de mamute, aquele que usa aquele sub vermelho, aquele subzinho da Sony vermelho. Cara, é vergonhoso aquilo ali. O imã parece imã de alto-falante de televisão, né, minúsculo. Aí quatro subzinhos daquele num aparelho de 700 RMS com a litragem horrível daquela. Aquela caixa, se tu pegar e botar as medidas dela em qualquer aplicativo, com aquele sub lá, com aquela potência, ela precisa de no mínimo 5 litros a mais cada um. É muito vergonhoso a litragem daquela caixa. O aparelho é um baita aparelho, um aparelho potente, bonito, toca bem, tem bastante equalização, mas as caixas deles são muito capenga. O T939 é um grave meio seco, ele não se decide, sabe? É uma coisa que tu tem que posicionar as caixas nos cantos para ele te render um bom sub, coisa que não entrega. E é a realidade do aparelho. Não é falar mal, tá, pessoal? Isso aí não é falar mal. Tem que entender o seguinte: isso aí são parâmetros, é a realidade do aparelho, é fato. E contra fato não existe argumento, não existe achismo. Não é a questão de querer falar mal, não é falar mal. É a realidade da coisa, certo? Aiva
Sempre teve caixa meio capenga. As caixas que eu acho boa do Aiva é essa daqui, ó. A do ZR, certo? Eu acho boa. A do T9, mesmo sendo uma litragem pequena, mas aquele alto-falante ele é mais macio, ele é mais fraco também, então tá meio que tá mais compatível a coisa, sabe? Mas esses que eu citei aí, o T99, T96, daquela linha ali, e esse T939 é muito capenga a litragem das caixas dele. Lógico, vai do gosto, né, do som que ele vai te entregar, se agrada, show de bola. Eu, pra mim, não me agrada. Eu tive um, não gostei muito, não. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tem mais algum aparelho que você acha que a caixa é meio capenga, deixa aqui nos comentários pra gente. Dê a sua opinião, lógico. Opinião com respeito, né? Ninguém aqui tá falando mal do aparelho da pessoa. Se alguém tem, por favor, não fique mordido, né? Isso é muito infantil. Mas é a realidade de cada aparelho. Assim como tem aparelhos Sony aí que tem caixas enormes e também não toco nada, certo? Mas é isso daí, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, fui!